Olá, como vai? Tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal, tratando de assuntos do cotidiano à luz da Palavra de Deus. Assuntos que às vezes nos deixam em dúvida, que são polêmicos, que têm em si uma carga de preconceito. E hoje eu quero abordar a questão da tatuagem. É pecado ou não se tatuar? Muitas pessoas têm perguntado isso para nós, tenho certeza que você já deve ter ouvido sobre isso. São muitas as opiniões, mas hoje nós vamos trazer o que a Palavra de Deus diz a respeito de tatuagem. A gente vê que a tatuagem ela traz uma conotação negativa consigo, porque no passado as pessoas que se tatuavam muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, eram pessoas que não tinham uma vida muito regrada, eram pessoas ligadas à marginalidade, ligadas ao crime, ligadas à prostituição, que se tatuavam inclusive para diferenciá-las, para mostrar como elas eram diferentes e más, para botar temor nas pessoas que estavam ao seu redor. Passado o tempo, as pessoas foram aderindo à tatuagem, mas porque gostavam de ter um desenho bonito, expresso no seu corpo, de mostrar aquilo que elas amavam ali, naquele desenho bonito, colorido. E mesmo assim, apesar de várias pessoas de várias classes sociais, dentro e fora da igreja, estarem se tatuando, ainda existe um certo preconceito a respeito disso. Eu, particularmente, não gosto de tatuagem, não aconselho as pessoas a se tatuarem, mas por outros motivos que não são motivos espirituais. Eu entendo que a tatuagem é dolorosa, então como eu não gosto de sofrer e não gosto que as pessoas sofram, eu não recomendo. Eu entendo que ela é perigosa porque ela pode causar uma série de contaminações através das agulhas se elas não sofrerem lá um processo de esterilização adequado. Eu creio que é uma coisa definitiva, que se a gente se arrepender ou não gostar mais no futuro, é difícil de tirar ou muito caro para tirar e também doloroso para tirar. E porque existe também no mundo corporativo uma série de preconceitos ainda, apesar de um pouco enrustidos, com as pessoas que se tatuam. Mas simplesmente por isso, nada baseado na palavra de Deus. O texto usado por muitos pastores para recriminarem a tatuagem encontra-se em Levítico, capítulo 19, no verso 28, que diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Essa palavra marca, em algumas traduções, ela vem traduzida como tatuagem, marcas ou tatuagem. Mas nós precisamos entender um pouquinho o contexto em que foi dada essa ordenança. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse é um texto do Antigo Testamento para o povo de Israel, que era cercado por vários povos idólatras, pagãos, e que tinham rituais idólatras e pagãos que faziam com que o derramar de sangue, marcas no seu corpo, fosse um tipo de homenagem às pessoas que tinham morrido. As pessoas morriam, os seus parentes, seus entes queridos morriam, e eles faziam lacerações no seu corpo, faziam cortes no seu corpo para que houvesse um derramamento de sangue, como homenagem àquela pessoa, para demonstrar àquela pessoa que havia falecido o quanto elas eram importantes para ela. A gente vê que a tatuagem de hoje não tem nada a ver com isso. A tatuagem de hoje é um desenho que expressa algo que eu gosto, algo que eu acho bonito, que há sim um derramar de sangue, mas nunca com o intuito de um sacrifício, nunca com o intuito de um ritual, e principalmente o ritual à morte. Essa é a primeira questão. Então a gente vê que esse texto, na realidade, não baseia isso para um desenho, para uma tatuagem, como se faz hoje. Em segundo lugar, se você pegar a etimologia, a definição exata da palavra marca, todos os estudiosos, homens que lançaram dicionários, que lançaram enciclopédias, eles têm uma visão de que esta palavra traduzida como marca tem muito mais a ver com lacerações, com cortes, com objetivos rituais, do que apenas um desenho. Você pega J.D. Douglas, que fez o Dicionário Internacional de Teologia, você pega Norman Chaplin, que é autor de diversas obras de teologia, como o dicionário, como a enciclopédia bíblica, como o comentário bíblico, versículo por versículo, todos eles são unânimes em afirmar que isso tem muito mais a ver com os cortes e lacerações com objetivos rituais do que o desenho, que é a tatuagem como ela é feita no tempo moderno. E a gente precisa entender também que o objetivo lá era se cortar para derramar sangue para homenagear. O princípio da tatuagem moderna é se fazer um desenho que se faz com uma agulha que se derrama sangue, mas o objetivo nunca foi derramar sangue e muito menos esse objetivo sendo um objetivo de render homenagens a mortos. Se faz a tatuagem hoje para agradar a vivos, para que a pessoa que está com ela ali se sinta bem, nunca para homenagear a mortos. Isso é o que a gente vê nos dias de hoje. Isso posto, afirmando para você que eu não vejo na palavra de Deus nada que impeça espiritualmente a pessoa de fazer uma tatuagem, eu creio que a gente tem que pensar a respeito disso. Precisamos pensar a respeito
de como fazer a tatuagem. Primeira coisa que nós devemos pensar é que ela é definitiva. Existem até técnicas de retirada, mas são técnicas caríssimas e pouco acessíveis a pessoas, na maioria das pessoas que se tatuam. E a gente precisa pensar no que a gente vai fazer, porque ela vai ficar ali para sempre, provavelmente com você, até o fim da sua vida. Então analise muito bem aquilo que você precisa fazer, aquilo que você deseja fazer, se realmente vale a pena. A segunda coisa é o cuidado com que se tatua. Eu também entendo que nós temos que ter cuidado para que não haja brecha espiritual na nossa vida, nos tatuando com símbolos sensuais, com símbolos de prostituição, com símbolos religiosos de idolatria, de paganismo, porque isso, com certeza, geraria uma brecha espiritual para o ataque de um inimigo nas nossas vidas. Então, já que você vai se tatuar e você tem lá um símbolo que você achou bonito, veja o significado desse símbolo, veja ao que ele se refere. Não faça tatuagem simplesmente por fazer, mas entenda aquilo que você vai fazer. A gente vê, muito comum, a gente vê símbolos religiosos, principalmente de religiões orientais, tatuado no braço de jovens evangélicos. Tome cuidado com isso, não faça isso. Faça outras coisas, existem milhares de outras coisas que você pode fazer. Analise aquilo que você está fazendo. A outra coisa que eu queria que você pensasse é não faça nada por emoção. Quantas pessoas começam a namorar e tatuam o nome da namorada, do namorado no braço, depois por algum motivo esse amor, esse romance não dá certo e o nome está lá colocado, ou você tem que tatuar alguma coisa em cima, ou você tem que gastar um dinheiro para tirar o nome. Então não faça nada por emoção, não faça nada levado por paixão, faça as coisas com um pensamento correto, com um objetivo correto, com aquilo que realmente você analisou e viu que é uma coisa que vai agradar você. E por último, e talvez o mais importante, se o seu líder espiritual, se o seu pai, se o seu responsável, se a sua mãe, eles não querem que você faça essa tatuagem, principalmente você que é menor de idade, não faça. Não desobedeça, se submeta à liderança dos seus pais, se submeta à liderança da sua igreja. Não contrarie, não crie crises, não crie um racha familiar, uma crise de submissão à autoridade do seu pastor. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que eu posso todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Se isso vai trazer problema, se você vai trazer problema na família, na igreja, não faça isso. Pela sua própria liberdade. Você tem liberdade para fazer, mas isso não convém, porque não vai ser algo positivo. Não faça. Então você pode tomar essa decisão. A palavra de Deus não condena a tatuagem. A palavra de Deus, ela condena aquelas marcas e o derramar de sangues em rituais pagãos. Mas tome cuidado com o que você vai fazer. Não faça qualquer coisa, não faça porque você viu nos outros, não faça porque você acha bonito. Faça alguma coisa que você tem sentido, que você conheça e que esse sentido não fira nem a família, nem a autoridade ministerial sobre a sua vida e muito menos a palavra de Deus. Um grande dia, um dia abençoado para você, em nome de Jesus.